Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Antes de começar, né, eu queria agradecer primeiro à Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires por nos receber aqui, especialmente ao Marcos e à Cláudia, que estão aqui na técnica, operando e fazendo essa transmissão acontecer também, e, claro, a quem veio aqui presencialmente, tirar suas dúvidas, etc. Né? Essa oficina de prestação de contas é uma realização da Iberá Cultural, né, que é uma produtora que trabalha com projetos educativos, além de ser uma produtora de filmes, de projetos de animação, documentários, enfim. Né, e a gente atua aqui na região do ABC, e esse projeto, que é o Núcleo Criativo do ABC Lab, ele acontece graças à Lei Paulo Gustavo, do Estado de São Paulo, né, conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, e tem também o apoio de várias secretarias municipais de cultura e educação, dentre elas Ribeirão Pires, São Caetano, Santo André, e a gente sempre espera que o máximo de secretarias possam entrar no futuro. Hoje, eu sou Denise Zabo, né, sou coordenadora, né, do Núcleo Criativo da ABC Lab e também da Iberá Cultural. Vim compartilhar um pouco da minha experiência na área de prestação de contas e de projetos culturais, né? Para quem é daqui de Ribeirão, e por isso que essa live tem feito aqui, a gente trabalhou juntos, né, na Lei Paulo Gustavo de Ribeirão Pires, então foi uma forma também de, depois que a lei foi implementada, a gente começar a falar um pouco de proponente para preponente, até porque esse projeto também é um projeto da Lei Paulo Gustavo mais estadual, e falar um pouquinho de prestação de contas. Prestação de contas não é uma coisa que a gente faz somente em projetos públicos, a gente também faz em projetos privados. E o que eu trouxe aqui para vocês hoje é um pouco dessa experiência que possa ajudar vocês, tanto em editais de prestação de contas simplificada, como, por exemplo, muitos editais municipais da Paulo Gustavo, quanto projetos que tenham uma prestação de contas mais rigorosa. Então, eu vou comentar aqui coisas específicas de Ribeirão, de São Bernardo e de cidades que vão trabalhar com uma prestação de contas um pouco mais simples, mas também vou falar de editais do PROAC e de outras instâncias, exatamente porque, para quem nunca fez uma prestação de contas, ou para quem é marinheiro ou marinheiro de primeira viagem, e entender que a gente deve tomar cuidados, mesmo que eles não sejam exigidos num primeiro momento, para que depois também a gente esteja seguro. Para quem está aqui presente, só levanta a mão quem já fez prestação de contas alguma vez. Alguém já fez alguma vez prestação de contas? Então, todo mundo está aí na sua primeira experiência. Então, depois, né, vou falar um pouco das perguntas, mas tirem dúvidas, né? Como não está super cheio, eu acho que é até legal a gente trabalhar um pouco como se fosse um bate-papo, dentro das dúvidas de vocês, são sempre interessantes. Pode passar, por favor, o slide. Gente, vamos aqui entrar nas fases do edital, né? Eu brinquei com o Marcos que eu vou ficar girando nessa cadeira para lá e para cá, não tem jeito. Então, só aquele lembrete, né? O edital tem essas fases, da inscrição à documentação inicial, né, que todos vocês passaram por essas fases, a seleção e aprovação, e depois tem uma nova fase documental, a execução do projeto, que é a fase que vocês estão agora. E quando a gente começa a execução do projeto, a gente já precisa pensar na nossa prestação de contas. Dá para fazer tudo lá no final? Certamente dá. Só que dá mais trabalho. Então, se vocês já conseguirem ir organizando essa prestação de contas, esses relatórios, na etapa inicial do projeto, isso vai facilitar muito a vida de vocês lá na frente. Então, o projeto, ele tem, essas são as etapas finais, né? A cópia final do produto audiovisual ou do produto cultural. Nossa, meu produto cultural é um espetáculo de dança, que vai ter, sei lá, 1 ou 2 apresentações. Então, eu preciso filmar fazer um registro dessa peça inteira de ponta a ponta? Em tese, não. É legal até ter, assim, mesmo que seja de um celular como um registro. Mas, assim, você precisa documentar isso para provar que aconteceu. E você vai provar não só com esse registro de ponta a ponta do espetáculo, mas também com flyers,
Às vezes um bilhete, né, que você fez, bonito, fotos desse espetáculo, enfim, você precisa, na sua prestação de contas, independente de qual seja o seu produto, seja ele audiovisual, teatral, de artes plásticas, você precisa ter um registro deste produto e você precisa ter o registro da feitura deste produto, ou seja, do processo. Então, se eu sou uma artista plástica, quais são os meus esboços até eu chegar lá no meu produto final? No caso do audiovisual, às vezes as reuniões de equipe, mapa de luz, enfim, storyboards, coisas que podem ter me ajudado no processo. Então, ter o registro dessas coisas. Relatório parcial de produção. Nem todos os editais pedem isso. O daqui de Ribeirão é um dos que pedem. Então, é o momento, assim, chegou no meio do caminho, você vai entregar um relatório dizendo que você está fazendo esse processo, o que você já fez até então e o que está por fazer. Os editais do Estado não têm esse relatório parcial, mas alguns editais têm, como o caso de Ribeirão. O relatório final, eu vou mostrar exemplos desse relatório lá no final da apresentação, então o que deve ter, e eu procurei trazer exemplos de relatórios de projetos distintos, né, porque cada projeto é um projeto e cada relatório é um relatório, mas claro que aí cabe a vocês entenderem dentro do projeto de vocês aquilo que pode contribuir para que o gestor ou gestora tenha um entendimento de que esse projeto de fato aconteceu. Material de divulgação, comentei isso, né, com relação aos flyers e etc. Prestação de contas mesmo, que são as notas fiscais, as RPAs, vou falar um pouquinho disso. Então, esses documentos necessários para que você comprove a sua prestação de contas. Na Paulo Gustavo, de maneira geral, no município, no estado, você não vai precisar entregar todas essas notas fiscais, todos esses documentos fiscais. Porém, existe uma coisa chamada Tribunal de Contas da União que pode te sortear. Gente, eu estou um pouco gripada, então vou dar uma tossidinha no meio. Vou tomar minha aguinha. Tem uma coisa chamada Tribunal de Contas da União que pode te sortear nesses 10 anos e você ter que apresentar todos os seus documentos fiscais. Como eu sempre digo, a chance de ser sorteada é muito baixa, mas a gente nunca sabe qual é o nosso nível de azar nessa vida. Então, façam a prestação de contas bonitinha, porque vai que você é azarado ou azarado da vez e vai precisar ir lá e mostrar todas essas notas fiscais e as suas RPAs. Lembrando que esse material precisa ser guardado aí por 10 anos, então uma pastinha no Google Drive ou em qualquer outro serviço de nuvem. Algumas pessoas preferem guardar isso em cópia física, também pode ser um caminho se for mais fácil para você, ou um HD. O que importa é que seja algo que tenha que ser guardado por 10 anos. Eu até falei da cópia física, esses dias os cupins acabaram com uma caixa minha e tinha uns documentos ali, aí eu pensei que a cópia física pode ser um problema nesse caso também. E o relatório financeiro final, novamente acredito que nos editais municipais isso não vai ser pedido, mas nos editais do Estado isso é pedido. Normalmente editais acima de R$200 mil, na Paulo Gustavo eles vão pedir esse relatório final, que são todas as despesas. De novo, Ribeirão não vai pedir esse relatório detalhado, mas é importante que vocês tenham também, porque isso traz clareza para a gente. Pode passar, por favor? Gente, definições, né? O que é a prestação de contas, então? É onde o beneficiário... Quem que são os beneficiários? Somos nós que ganhamos um edital, estamos aí executando esses projetos, vão apresentar a correta aplicação dos recursos ao agente. Seja esse agente público, no nosso caso, Paulo Gustavo, estamos falando de edital público, mas esse agente pode ser privado. A primeira edição do ABC Lab, por exemplo, foi financiada por um ente privado. Era um edital da BASF, né, que era empresa naquele momento, e a gente também tinha que prestar contas nos termos desse agente. O que significa? Pode passar o próximo slide. Né?
que o agente, o edital, ele é a regra do jogo. Então, grande parte das respostas para as nossas perguntas estão no edital. Então, eu até comentei, né, há pouco tempo, em Ribeirão, no edital tem relatório parcial, que é uma coisa que outros editais não têm, de outras cidades. Isso foi pactuado no momento que o edital aconteceu. A questão do relatório. No edital de Ribeirão, por exemplo, não tem como que vai ser esse relatório, mas vai ser uma prestação de conta simplificada. Então, vocês podem aí entender quais são as exigências do edital. Vai ser algo muito semelhante ao que for na Aldir Blanc. Para quem aqui participou da Aldir Blanc no passado, vai fazer um relatório, vai colocar ali como que esse dinheiro foi gasto e não vai precisar entregar as notas fiscais e as RPAs. E o que não está no edital? O que não está no edital, a gente pergunta para o gestor ou para a gestora do edital. Alguns municípios, como por exemplo São Bernardo, lançaram muitos editais, até porque o dinheiro era muito maior, e aí tem ali acho que 15 ou 16 editais. Então, aqui foram lançados 2 editais, um de audiovisual e um de demais áreas culturais. E essa gestão é colegiada entre os servidores públicos. Então, o diálogo para essas dúvidas específicas, o diálogo vai ser com esses gestores e gestoras públicas. Então, importante, ali cortou um pouquinho, então vou ler, né? As cidades, elas têm regras diferentes. Essa apresentação a gente pode mandar para vocês depois. Aí eu só vou pedir para alguém passar uma listinha com os e-mails aí entre vocês presenciais, que depois a gente passa da Ibirá, se alguém tiver um caderninho, ou se não, ao final a gente se resolve aqui. O que é importante dizer, né? Apesar desses editais todos serem da Paulo Gustavo, cada município fez um edital, assim como o estado fez o próprio edital, e os diferentes estados fizeram cada um edital. Existe uma base comum, mas as exigências são diferentes. Porque, ainda mais a gente que está no ABC, que produz em todas as regiões, às vezes o edital de Mauá pede uma coisa que o daqui não pede, que o de São Bernardo não pede, que o de Santo André não pede, e São Caetano e vice-versa. Então, cuidado na hora da prestação de contas de vocês para se aterem ao edital de Ribeirão, que vai, de novo, ter exigências diferentes. É a mesma coisa quando você está num projeto como membro de equipe de São Bernardo, que vai ter ali outras exigências. Claro, a base é comum, mas só ficar muito atento a isso, né? Por exemplo, o nível de exigência do Estado é um pouco maior que o dos municípios, menos para mesmo para projetos pequeninos. Então, pode passar, por favor. E aqui a gente entra para o que é necessário. Aqui eu vou colar esse textinho, então vou virar de costas, né? Bem, produto final e registro dele, falei um pouco disso, né? O filme em si, a foto do seu espetáculo teatral ou de dança, não só a foto, né, mas as coisas que compõem o texto teatral, né, como eu estou falando de teatro. No caso de uma peça de artesanato, também os materiais, o descritivo daquela obra, enfim, coisas que fazem com que a gente consiga tocar aquela obra. No caso de um produto audiovisual, ele é digital, né? Então você entrega o produto inteiro. Quando o produto cultural de vocês é físico, são os registros que demonstram que aquela obra existe. O relatório em si. O relatório ele vai ter o registro do andamento dos trabalhos e não somente o registro do produto final, mas como que esse trabalho se deu, construções que tenham sido importantes. Então, vamos supor, eu fiz uma escultura aqui na praça do centro da cidade. Eu tive um processo de montagem ali dessa escultura, tanto de montagem da estrutura, quanto de coleta de materiais. Então, trago esse material aqui, né, e tiro fotos e registro. Gente, até aquela foto da equipe que todo mundo gosta de tirar no final, que é a melhor foto que a gente tira, com todo mundo junto quando aconteceu, isso é um ótimo para ir para o relatório de vocês, porque afinal é um momento de todo mundo junto ali, que demonstra inclusive as pessoas
que estavam presentes, né? Isso, inclusive, é super importante, porque a gente está falando de economia criativa, a arte não se faz sozinho, se faz com outras pessoas. Então, é bem legal essas fotos de vocês, não só fotos da obra, mas fotos das pessoas que fizeram com que a obra acontecesse. Aí vem a parte que gera mais dúvidas, que são os documentos fiscais. Tem alguns slides para falar deles, né, que são as notas fiscais e as RPAs, né, os recibos de pagamento do profissional autônomo. Já vou responder uma pergunta que sempre fazem. Posso fazer com recibo simples? Não deve. É aquilo que eu comentei do nível de azar com o TCU. Existem até situações que, enfim, a gente sabe que tem situações muito específicas que o recibo simples cabe, mas, via de regra, não cabe. Estamos falando de dinheiro público e estamos falando de prestação de contas fiscal. Então, vocês foram vencedoras e vencedores de um edital, o que é ótimo, e a gente tem que ter um compromisso, inclusive, com as notas fiscais, os registros desses profissionais e o recolhimento devido de impostos desse material. Então, fiquem atentas e atentos a essa questão dos documentos fiscais corretos. E o material de divulgação com a régua correta dos logos. Eu pus aqui na apresentação a réguinha de Ribeirão, né? Mas aí cada município, cada ente federativo vai ter aí a sua régua específica e também vai haver outras coisas que vocês vão colocar na régua dos logos de vocês. Lá no primeiro slide, a gente tinha lá a nossa régua e, além dos obrigatórios, né, que eram o Estado e os entes, né, da federação, a gente tem também os parceiros. O próprio nosso logo da produtora, né, que vocês devem sim colocar o logo de vocês como produtores, o logo das cidades que nos apoiam, de uma entidade que vai apoiar, e aí essa régua vai ficando gigantesca. E assim, vou dizer um negócio que os designers detestam, mas régua grande é régua boa, porque é sinal que a gente tem muito apoiador e muita gente fazendo nosso projeto acontecer. Então, vamos para o próximo, por favor? Gente, aqui é só uns pontinhos de atenção, assim, é só, como eu falei que eu vou compartilhar a apresentação para vocês verem, então, assim, prestação de contas, né? Esse slide é importante, né? Eu peguei de uma produtora, né, que é a Daiane, inclusive ela vai dar um curso com a gente, esse curso vai ser gratuito, e esse slide não é meu, é dela, mas eu achei muito incrível e peguei, então é importante dar os créditos a ela. Gente, prestação de contas, planejamento e organização. A gente vai falar de nota fiscal, desses relatórios. Já comecem. Putz, eu já comecei. Quem aqui já começou? Imagino que a maioria já. Só levanta a mão, assim. Cara, vocês já começaram. Vocês já têm foto, já tem alguma coisa. Já começa a separar numa pastinha, colocar num documento de Word, de Google Drive. Enfim, não deixa para fazer isso lá no final. Vai fazendo aos poucos, que vai facilitar a vida. Os documentos técnicos, né, o relatório de atividades, notas fiscais. Então, enfim, aqui é só está cortadinho, né, como eu comentei, mas aqui é só para vocês lembrarem que essas coisas aqui estão no decorrer do processo. Vamos passar para o próximo enquanto eu tomo água aqui. E aí a gente chega na favorita, ou talvez não, né, a boa e velha nota fiscal. Então, vamos lá. O que tem que ter na nota fiscal? Aqui eu trouxe 2 exemplos de nota fiscal. Esse daqui, que aqui a gente mais encontra com os nossos prestadores de serviços, e aquele ali, que é o bom e velho cupom fiscal, que é aquele que a gente, nesse caso aqui, é de posto de gasolina, mas que pode ser da alimentação da equipe, que pode ser de um figurino que eu comprei no mercadinho ou na loja de aviamentos, etc. Então, o que eu tenho aqui? Nota fiscal de prestação de serviços. Quais são os pontos de atenção dessa nota? Primeiro, vocês estão lendo ali, que vocês conseguem ler tomador dos serviços, onde está escrito? O que é isso? São vocês. Nesse caso aqui, é a Iberá Cultural, que é uma pessoa jurídica. Então, é o CNPJ, você vai dizer para a pessoa, fulana, fez o seu serviço,
paguei você e agora quero pagar você, ainda não paguei, né, porque não emitiu a nota, quero pagar você, então você vai passar os seus dados. O seu CNPJ, o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail, sua inscrição municipal, enfim. Os dados da sua empresa, se você é o CNPJ, lembrando, gente, quem que é o tomador? É o que ganhou o edital. Se você ganhou o edital como pessoa jurídica, é pessoa jurídica. Ah, eu inscrevi como pessoa física. Aí é o seu CPF que eu vou falar na sequência. Então, vai colocar isso. Gente, isso aqui é super importante. Então, por que esse documento tem validade fiscal se a pessoa viu que é você? Se você pegou a nota fiscal sem os dados do tomador, precisa refazer essa nota fiscal. Isso é super importante. Ah, eu ganhei como pessoa física. Aí você vai colocar o seu nome, o seu CPF, o endereço da sua casa, enfim. É a mesma coisa, só que com seus dados de pessoa física. Isso daqui para essas notas maiores. A discriminação do serviço eu vou falar depois, que está no próximo slide. Se eu estou falando de um posto de gasolina, como é o caso, aquele clássico, senhora, deseja o CPF na nota ou CNPJ? É aí que você vai dizer, por favor, eu preciso do meu CNPJ na nota, para que a pessoa saiba, né, a pessoa, assim, o ente saiba que aquela nota foi para aquele projeto. Compra de equipamento, mesma coisa, eu vou colocar lá o CNPJ da minha nota fiscal, na minha nota fiscal. Passa para o próximo, por favor, que aqui tem os... eu acho que eu... Passa um para frente, deixa eu ver se eu tirei da ordem. Aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu tirei da ordem, depois eu volto lá na régua dos logos, tá? Aqui, gente, essa nota aqui, eu coloquei aquela que está em cima em verde e amarelo, é a nota fiscal das MEIs, por isso que eu deixei aí. Provavelmente a maior parte das pessoas que trabalham com vocês é MEI e vai vir uma nota com essa carinha, por isso que eu coloquei aqui. E aqui do lado eu coloquei uma nota fiscal que tem desconto de ISS na fonte, que eu vou falar um pouquinho mais disso. Passa para o próximo, por favor. Coisas a prestar atenção. Então vamos lá. O que eu preciso prestar atenção aqui? Essa eu vou ter que levantar, mas aí depois, gente... Vamos começar pelo CPF na nota. Isso daqui é super, super importante. E às vezes a gente esquece, na correria da produção, foi lá, botou gasolina no carro, esqueceu de botar o CNPJ na nota. Essa nota não tem validade. Então, principalmente quem vai trabalhar com reembolso e que tem equipes maiores, avisem e deixem isso por escrito no WhatsApp das pessoas. Assim, já trabalhei em projetos onde não dá para reembolsar a pessoa. Então, e assim, de novo, lembrem, vocês são produtoras e produtores culturais. Então, a gente tem a coisa de a gente trabalhar com os nossos amigos e com os nossos colegas e a gente quer reembolsar a pessoa. Mas a gente precisa que a pessoa tome esse cuidado, porque se você reembolsa essa nota que não tem CNPJ, o problema depois vai ser seu lá na frente. Então, também tem esse trabalho nosso como produtores de orientar as pessoas que trabalham conosco. Então, não sei se essa pergunta vai vir, mas com relação... Já vou abrir para as perguntas. Mas com relação à Ancine, alguns editais mais complexos não permitem reembolsos. Os editais municipais, está tudo bem, desde que saia lembrando da conta da nota e que ela tenha ali a comprovação fiscal. Uma coisa importante, nunca paguem antecipadamente. Quando que a gente paga alguém? A pessoa emitiu a nota, você conferiu se está tudo certo e aí você paga. Então, nunca paguem antecipadamente. Então, isso é algo super, super importante. Então, outra coisa, eu devia ter falado isso no início dessa live. Primeira coisa que a gente faz quando caiu o dinheiro na conta. Nossa, o dinheiro caiu lá, aqueles 20 mil, 50 mil, 100 mil na minha conta. Investir. Vocês investiram dinheiro?
Todo mundo investiu numa aplicação renda fixa decente. Nubank, nem sei se eu devia fazer. Eu queria que eles nos patrocinassem um dia, mas o Nubank realmente é de pôr na caixinha do Nubank, né? O Nubank tem essa chatice assim para PJ, né? Mas assim, mesmo que seja um rendimento, ponham no melhor rendimento possível para aquela conta, assim. Mas assim, antes render muito pouco do que não render nada. Então não deixem o dinheiro parado na conta corrente. Gente, essa não é uma live de finanças, mas assim, para quem vai receber um dinheirinho um pouquinho mais gordo, tem alguns desses investimentos renda fixa que você deixa o dinheiro preso tipo 3 meses e ele rende um pouquinho mais. Deixa metade no dinheiro que fica preso 3 meses e rende um pouquinho mais, porque você não vai gastar tudo de uma vez. E a outra metade para ser o dinheiro que rende menos, assim. Então gente, renda fixa, tá? Não vai botar na bolsa de valores, pelo amor de Deus, que aí perde o dinheiro e depois vocês precisam reaver isso futuramente. Mas é importante, porque e os rendimentos precisam ser usados no projeto. Sigamos. Gente, então, aquela questão do CPF, deixa eu levantar mais uma vez para fazer. Ali em cima, ó, discriminação dos serviços. Sempre é legal, não é obrigatório. Nos do Estado é obrigatório, né? Mas, assim, sempre é legal e importante colocar prestação de serviços de desenhista de storyboard para o projeto Parquinho Jurássico, que é um projeto nosso, primeira temporada, contemplado nesse caso, né, no edital, número do edital, número do contrato. Coloquem isso na nota fiscal de vocês. Vocês vão fazer esse e-mail uma vez, depois vão só mudar a função. Isso vai facilitar demais a vida de vocês. Por que vai facilitar demais a vida de vocês? Porque, inclusive, depois é bom para vocês saberem o que é essa nota. Putz, não lembro o que é essa nota, porque a gente está falando do mundo ideal, eu vou fazer essa prestação bonitinha, arrumadinha, mas às vezes a gente dá uma bagunçadinha ali no meio. Coloquem ali o que é, porque também, se um gestor ou gestora lá na frente questionar vocês daqui a 2, 3 anos, só se vocês forem um elefante para terem essa memória maravilhosa. Então, isso também vai ajudar vocês a conseguirem justificar isso com mais tranquilidade. Coisas e problemas. Isso daqui, não, gente, MEI é maravilha, MEI não tem esse problema. Aqui eu tenho um exemplo dessa nota fiscal de São Bernardo. Não sei como funciona fiscalmente em Ribeirão, mas o que acontece em São Bernardo? Se a pessoa não for MEI e esse serviço for prestado em São Bernardo, acho que a partir de R$2.000, quem tem que recolher o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é o tomador. Quem que é o tomador? Você, produtor. O que significa? Significa que o nosso amigo aqui, né, que fez ali um serviço de R$2.300, na nota fiscal aparece ali, valor do ISS, R$46, ISS a reter, sim, e valor líquido, R$2.254. Ou seja, eu, produtora, preciso pagar na conta do cidadão ou da cidadã R$2.254 e reter os R$46. No final do mês vai chegar não, né? Você que precisa ir atrás vai chegar porque tem a contabilidade que faz isso. Vai chegar uma guia com esse valor e você paga. Essa é uma responsabilidade do tomador. Ou seja, se você não pagar, eu paguei os R$2.300. Você vai ter que arcar com esses 46. Gente, eu já cansei de errar isso. Paguei e falei, nossa, putz, errei. Oi, fulano ou fulano, eu paguei errado, me devolve por Pix esse valor. Então, mas assim, felizmente, né, todas as pessoas com as quais eu trabalhei, nunca tive problema. Mas assim, o ideal é não errar. Então, e aí isso vai na sua prestação de contas, você vai anexar aquele documento desgraçado do imposto junto.
MEI não paga. MEI não paga ISS só em nenhum lugar, porque MEI é uma convenção. Eu só vou repetir a sua pergunta por causa do microfone, tá? Ela perguntou qual que é o seu nome? Mariana. A Mariana perguntou se MEI paga ISS, né? MEI não paga ISS porque é uma questão da legislação do MEI. Então, todos os impostos do MEI, ISS, ICMS e afins, eles vão lá para aquela guia do Simples Nacional. No caso das empresas que não são MEI, algumas têm recolhimento de ISS e isso vai aparecer na nota fiscal. Inclusive, agora eu estou com uma questão de São Paulo, que eu ainda não paguei o prestador de serviço. Isso foi semana passada, porque precisa ver se vai ou não ter recolhimento de ISS. Aí o meu contador está vendo isso. Mas, assim, a responsabilidade, novamente, é de vocês, que são os, entre aspas, donas e donos do dinheiro. Então, tinha um moço com uma pergunta aqui, depois você quer fazer agora? Tá, beleza. Então, aproveitando sobre o reembolso, gente, reembolso é permitido, mas evitem. Sempre que possível, não façam reembolso. Vai lá e paga vocês. Eu sei que às vezes não dá, né? E assim, eu falo às vezes não dá, porque às vezes você está numa produção teatral, às vezes não tem como, assim, isso é muito inviável, mas assim, não tornem o reembolso uma regra. Reembolso é a exceção no projeto de vocês, não a regra. Pode passar para o próximo, por favor? Antes da gente ir para as RPAs, vou falar de RPA, depois eu falo das réguas, que eu pus o slide no lugar errado. Vamos lá. RPA. Gente, o que é RPA? É o recibo de pagamento do autônomo. Quem que faz a RPA? Dá para a gente fazer na internet? Dá. Eu não faço ideia como faz. Quem faz é meu contador. Então, e eu não recomendo que vocês, pessoas comuns, façam. Por quê? Quando eu falo pessoas comuns, não, né? Porque nós somos artistas. Então, mas assim, por quê? Porque é a mesma coisa lá do imposto do ISS. Se der qualquer problema na RPA, a responsabilidade fiscal é de vocês. Então, tenham ali, usem a verba da contabilidade. E uma coisa que eu já recomendei no outro curso de prestação de contas que eu dei, vocês têm o Fórum de Cultura, tem o Conselho de Cultura. Juntem-se, um grupo de 10 pessoas, contratem a mesma pessoa, contador ou contador, e faz um pacotão. Porque são muitos projetos pequenos que não vão precisar de um montante significativo, mas se cada um de vocês for contratar individualmente, talvez saia caro para o projeto. Então, se organizem nesse sentido. Assim, eu acho que é uma coisa que é super válida e vocês vão... É quase como fazer uma associação, só que sem as questões formais, né? Vai ajudar muito vocês nesse processo. Olha, eu preciso de uma ajuda aqui. E, às vezes, essa pessoa pode tirar algumas dúvidas específicas sobre a nota fiscal e a RPA. Esqueci de falar dos quinais da nota fiscal, vou falar da RPA e daqui a pouco eu volto. Então, gente, voltando aqui. Recibo de pagamento, né? Então vai ter lá a empresa ou a pessoa física, mesma coisa da nota fiscal. Número da inscrição, então aqui o nome da pessoa, né? Que eu ocultei o nome. O que é importante? Cortou bem a parte do valor dos descontos ali. Mas, basicamente, assim, tinha o cachê da pessoa, que era R$ 2.500, e aí tinha os descontos de INSS, que dava 220 e poucos reais, e a mesma coisa. Você é obrigada a reter esse valor, e aí você vai pagar a guia de recolhimento de INSS. Se acima de R$ 5.000, imposto de renda. Então, isso é uma dica legal. Às vezes, é mais legal você dividir o cachê da pessoa em 2, vamos supor que o cachê seja R$ 6.000 e a pessoa não tem nota fiscal. Divide em 2 pagamentos de 3.000, porque aí ela não paga imposto de renda e você está ajudando a pessoa. Então, nesse caso. Você tem alguma dúvida?
Exatamente. Então, isso é bem importante. Existe uma faixa muito pequena que é praticamente isento. Assim, eu não sou contadora, tá? Eu até brinquei, né? Não tenho ideia quem faz a contabilidade que vai fazer o cálculo. Mas assim, quando fizer a RPA vai vir desse jeito. Como eu falei, é uma pena que foi ali que cortou, né, a parte dos impostos. Será que dá, Cláudio? Você consegue diminuir um pouquinho aí a tela, mesmo que fique fora de quadro, só para ver se, nesse caso, se rola? Bem, enquanto ela vê se dá certo, mas ali tem um imposto. E assim, de novo, a responsabilidade é da produtora ou do produtor. Então, assim, eu paguei a pessoa integral, os R$ 2.500. Esses 225, quem fica em dívida não é a pessoa que prestou o serviço. É você, produtor ou produtora, e depois, lá na frente, isso vai ser cobrado. E assim, se tem uma coisa, gente, que os governos sabem fazer é cobrar. Cobram, que é uma beleza. Então, você tem que pagar. Vem uma guia depois, a contabilidade manda ali uma DARF, e você paga esse valor. Então, rolou aí? Acho que não, né? Foi. Vamos ver se consegue aí pela... Será que rola? Aí vai do ladinho. Acho que é ali na barra de baixo, Clau. Aqui, ó. Ver se... Foi. Então, depois a gente volta pro grandão. Mas, ó, aqui, ó, eu falei 225, 275. Então, o valor de serviço prestado, 2.500. Outros descontos, nesse caso não tinha, ISS não tinha, imposto de renda não tinha, dedução do INSS, pensão alimentícia também não tinha. E aí isso você retém, vai para a conta da pessoa os 225, então você vai ali Pix ou cheque ou enfim, né? Dinheiro, acho que uma em cima da outra melhor não, né? Mas poderia ser também. E aí você paga via transferência bancária. Por falar em pagamento e comprovante, eu sempre prefiro pagar via transferência bancária, seja Pix, seja uma transferência como um TED, ou, se a pessoa não quiser, por qualquer que seja o motivo, por cheque. Por quê? Porque aí você tem o registro de que esse dinheiro saiu da sua conta e a pessoa ou sacou, né, se for um cheque. Eu sei que cheque é uma coisa super antiquada, né, mas ainda existe. E foi para a conta dela. Isso é super importante, porque se você paga em dinheiro, você só tem um registro de assinatura. A maior parte dos editais, inclusive, nem aceita isso. Então, paguem sempre por Pix e por transferência bancária, fica o registro, tem todos os dados, tem todos os rastreios, e isso facilita muito a vida de vocês. Também, se porventura perdeu o comprovante lá, vocês conseguem achar com facilidade. Se puder voltar lá no slide da nota fiscal, que teve uma coisa que eu esqueci de falar, por favor. Aqui, ó, na nota fiscal, uma coisa que é importante é aqui, ó, o código de serviço. De novo, isso aqui no edital municipal dificilmente vai ter alguma questão, mas nos estaduais já tem. Na nota fiscal, vocês precisam se certificar de que o CNAE... O que é o CNAE? O CNAE é o Código Nacional de... Obrigada. Código Nacional de Atividade Econômica. E é importante que esse CNAE esteja adequado. Então, se a pessoa é produtora audiovisual, é importante que ela tenha o CNAE de produção audiovisual. Ai, Denise, mas as MEIs não têm CNAE de produção audiovisual. Então, a gente pega o CNAE mais próximo possível, que é esse caso, exatamente esse caso aqui. Fotografia, cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem e congêneres.
Agora, no código do MEI, tem uma coisa maravilhosa que é outras atividades. Adorei esse código, ele resolve. Mas, assim, também não dá para você usar isso, tudo é outras atividades, né? Pega o mais parecido, mas às vezes outras atividades vai ajudar muito a gente. Ah, e se a fulana, o fulano não tem o código? O que eu pessoalmente faço? Se for uma ME ou alguém, a não ser que a pessoa tenha um KNAI, sei lá, de construção civil e você precisa de um... Eu estou falando isso e é verdade, assim, eu tenho uma cantora que ela tem uma empresa e ela tem os códigos dela são de construção civil, porque o marido dela trabalha com construção civil, mas ela é cantora. E eles sempre usaram a mesma empresa. Eu falei, então põe esses KNAIs aí. E ela é MEI. E assim, a parte dos MEIs é que você põe os KNAIs de graça. Então, assim, a gente, como produtores, principalmente produtores pequenos, a gente acaba fazendo um pouco desse papel, às vezes, de ajudar a pessoa. Olha, vai lá e adiciona o KNAI, porque isso vai ser importante para a pessoa. Ah, e a pessoa vai dar uma oficina para você. E ela é da artista musical, já que eu estou usando. Precisa pôr o KNAI de ensino de arte e cultura para, novamente, vocês como produtoras e produtoras já acostumarem a fazer o certo, ainda que não seja a exigência do município, para que isso já fique no sangue de vocês e no dia a dia, e lá no futuro, eu vou pegar editais maiores e vocês não se embananem com isso. Então, já se acostumem a olhar de novo. Tomador, prestador, KNAI e etc. Pode passar... aí tem que voltar no slide que eu coloquei errado lá da Paulo Gustavo. Da régua. É o edital de cima. O edital, ó. O slide de cima. Se quiser deixar na tela cheia de novo, por favor, pode deixar. Como podemos ajudar? Enquanto isso, eu tomo água. É uma pausa estratégica. Acho que volta ali em cima, ó, prestação de contas mesmo. Lá naquela aba de cima. Deixa eu ver. Será que não é ali do lado dos 37%? Não? Tem um negócio ali que... Aí, ó, pronto. Régua dos logos. Gente, régua do logo é a hora onde eu vou fazer o meu flyer para meu espetáculo musical. E aí eu vou colocar lá que o artista X vai se apresentar aqui no Arquimedes Ribeiro, no dia tal, na hora tal, e eu vou colocar ali embaixo a minha reguinha, dizendo, nesse caso ali, ó, tem a régua de Ribeirão, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Essa é a régua obrigatória. Mas eu posso ter parceiros. O que vai mais nessa régua? Essa daqui é a régua, digamos, de lá para cá, né? Antes disso, vai ter a sua produtora. Então, eu sou uma pessoa física, né? Sei lá, põe Denise Zabo apresenta. Foi você que ganhou o edital, você que está fazendo o negócio, põe seu nome ali. Então, oi? Exatamente. Apoio cultural. Poxa, eu só estou fazendo a padaria da esquina, vai fornecer o vernissage. Ótimo. Ou mesmo que não seja de graça, eles fizeram um descontaço, 50% de desconto. Apoio cultural. Outras secretarias, como eu comentei, o nosso do Estado, que tem apoio dessa secretaria e de outras, vai ali como apoio. Alguém que te emprestou os tripés e é uma locadora. Gente, a gente não pode esquecer de quem ajuda a gente. Então, às vezes não tem espaço na régua de logos. Realmente, às vezes não tem como, mas lembrem de colocar essas réguas e esses apoiadores nos lugares. Gente, os apoiadores, eu acho que isso é uma coisa assim muito importante, né? A gente tem um projeto de animação nosso chamado Parquinho Jurássico.
Inclusive, curtam, compartilham, acessem. Né? Tá no YouTube. E ali no nosso YouTube, assim, tem uma foto do MASP e a gente colocou a régua de logos, né, do PROAC, enfim. E aí até me perguntaram, isso era uma obrigatoriedade do PROAC? E eu falei assim, não. Mas esse projeto não teria saído sem o recurso. Então a gente achou que era legal, sabe? Então, assim, eu sempre falo isso da régua e dos apoiadores. Coloquem os apoiadores de vocês onde é obrigatório, mas sempre que possível, lembrem que os projetos não saem sem os apoiadores. E é importante que as pessoas do grande público também saibam que esses projetos são financiados via as leis e etc. Então, acho que isso é uma coisa assim, estou falando da obrigatoriedade, mas eu acho também que é importante a gente divulgar a importância das leis de incentivo cultural, dos fomentos, não só dos fomentos, mas dos pequenos produtores e apoiadores e comércios que estão ali com a gente no dia a dia e que vão, enfim, fazer com que os nossos projetos aconteçam. Gente, até aqui, dúvidas? Questões? Pera só, posso passar o microfone para ela? Ou você quer passar? Ele tem um... porque a gente não pensei nisso. Som, teste. É uma dúvida de quem não sabe mesmo. O RPA, esse modelo, a gente tem um site que a gente entra e preenche, ou ele é um modelo em PDF? Porque a minha dúvida é, que agora eu sei que é 11%, porque alguém me falou, mas tem algo que calcula esse imposto? Por exemplo, que nem a nota fiscal, que a gente entra no site, ela mesma já calcula o imposto. O RPA é assim também? Olha, sim, mas eu não sei te dar o caminho. Por isso que é legal ter um contador. E até assim, é 11%. Depende do valor, né? Porque isso é dentro da tabela das alíquotas e, enfim. Então, de novo, tenha uma pessoa, ou alguém que é contador ou contadora, ou alguém que faz isso constantemente. De fato, se você digitar no YouTube como emitir uma RPA, vai aparecer. Vai aparecer, da mesma forma como emitir uma nota fiscal, vai aparecer. Mas, pensando assim, como produtora, eu prefiro contratar alguém que eu tenho certeza, porque isso envolve, se você fizer errado, eu acho que a questão é essa, se você fizer errado, vai gerar um prejuízo para você. Qual que é a parte boa? Esse cachê dessa contabilidade, você pode e deve, inclusive, tirar do valor do projeto. Então, porque esses custos operacionais, eu não previ isso na hora que eu entreguei o orçamento do edital. Justifica para a secretaria e é super justificável. Não, olha, eu peguei esse serviço por causa disso, disso, disso. Claro, você vai ter que apertar alguma coisa ali no projeto, etc. Mas eu diria que é um bom custo, assim. Né? Economiza uma bela dor de cabeça. Mais alguma dúvida daqui? Se alguém estiver acompanhando online e quiser mandar dúvida pelo chat também, aí o Marcos acompanha e a gente responde. Acho que você está na frente da câmera. Não, vamos seguir, então, depois das notas. A régua de logos é o mais tranquilo, né? Eu tinha posto no início por isso. Vamos passar pelas notas e aí a gente vai para os relatórios. Gente, eu fiz todo esse escarcéu para a Cláudia, mas eu lembrei que eu tinha um slide com os descontos, o RPA pontos de atenção. Então, também para vocês lembrarem, né? Vamos lá. Comprovantes de pagamento. Gente, arquivem com carinho não só as notas fiscais e as RPAs, mas os comprovantes de pagamento. E aqui eu deixei para vocês uma sugestão de pastas, um exemplo de organização de pastas, que é como eu faço. Né? Como eu faço, não, como a gente faz. Né? É a única forma? É claro que não. Mas como algumas de vocês disseram que nunca tinham feito,
Então, eu deixo aqui como uma sugestão. Então, eu sempre coloco lá no nome do arquivo. Nota 001, né, da fulana, diretora, NF. Aí depois, na pastinha dos comprovantes, o mesmo nome, 001, comprovante, fulana, diretora, e assim sucessivamente, 002, 003 e tudo mais. E ali na minha planilha de controle, né, dos desembolsos, aí eu coloco também o número dessa nota fiscal para eu achar mais fácil quando eu estiver procurando se eu já fiz esse pagamento, se eu não fiz. Por que o controle desses arquivos é importante? Primeiro, porque isso é aquilo que vocês guardam por 10 anos. Segundo, porque isso ajuda muito a vocês terem o controle do desembolso de vocês, se está saindo, se já saiu, quantas notas já foram, o que precisa, o que não precisa. E terceiro, porque isso daqui também vai ajudar vocês a compreenderem quantas pessoas de fato atuaram nesse projeto no dia a dia e vai ajudar no próximo edital de vocês. Aqui faltou, aqui sobrou, aqui foi muita nota fiscal. Eu poderia ter pegado esse cachê concentrado, sei lá, alimentação junto com o cachê ou não. Ficou ruim, concentrado, eu vou desmembrar. Então, esse controle, para além de ser o controle da prestação de contas, também vai te ajudando a ter uma visão deste orçamento para os futuros projetos. E uma outra pastinha ali para colocar os extratos bancários. Mês 1, mês 2, porque depois vocês vão fechar a conta do projeto. Então, e aí vocês sabem quanto que vocês gastaram, em que gastaram. Outra coisa sobre o controle. Principalmente quando tem muita nota no projeto, é uma forma de vocês saberem quem que vocês já pagaram e quem vocês não pagaram. Por incrível que pareça, prestadoras e prestadores de serviço às vezes não recebem porque não mandam a nota fiscal. Então você fala, nossa, fulana, putz, não mandou a nota, por isso que eu não paguei. Ou a pessoa te pergunta, Denise, por que você não me pagou? Porque você não me mandou a sua nota, eu só posso te pagar quando você me mandar a sua nota. Então, ter esse controle é importante. E uma outra coisa, espero que não aconteça, mas isso foi uma coisa que já me aconteceu, era um valor baixo, a pessoa mandou a nota, paguei todo mundo, acho que era R$200, né? E a pessoa não foi paga. Onde que a gente descobriu que a pessoa não foi paga? Na verdade, quem descobriu foi a contabilidade, não foi nem eu. No final do projeto, porque sobraram R$200. E a gente foi no extrato, a pessoa não tinha sido paga. E a pessoa nem percebeu que não tinha sido paga, diga-se de passagem. A gente mandou uma mensagem 4 meses depois falando, fulana, dá uma olhadinha na sua conta se você recebeu. Aí a pessoa falou, não. Eu falei, então, segue o pagamento do serviço prestado há 3 meses atrás. E às vezes com valor baixo, passa. Né? E aí, assim, às vezes a pessoa recebeu um trabalho parecido naquele mês, então, lá no final, a gente vai... E aí, de novo, a importância do extrato, das notas, porque aí você tem o controle, né? E quando você erra, e a gente erra, todo mundo vai errar, fica mais fácil de você entender, e se for, nesse caso era simples, era só pagar, e inclusive de você tentar corrigir esse erro em tempo, né? E vamos supor que ela não tivesse emitido a nota, fosse ao contrário, né? Seria mais grave. E eu paguei. Aí você comunica o seu ente do município e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso, porque aí nesse caso é um reembolso errado, não adequado, e você comunica o que aconteceu para que você consiga resolver esse problema. Toda vez que a gente comete um erro, vou usar uma palavra correta, uma cagada, né? E é melhor você conversar com o seu, principalmente na esfera municipal, conversa com o ente, fala, olha, aconteceu isso, 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 e aí você discute com o seu gestor e a sua gestora a forma de resolver esse problema, porque isso gera transparência no processo. Então, já foi feita a cagada. Então, melhor pensar numa forma que isso fique transparente, porque aí você também tem o aval da gestão daquele edital, do que aconteceu, e aí, se lá na frente
espero que não aconteça, mas deu um problema, você tem todo o histórico dessa conversa e de tudo para resolver o problema. Você tem alguma dúvida? Então, vamos passar para o relatório de prestação de contas, então. Gente, o relatório é a parte, na minha visão, mais gostosa de fazer da prestação em si. Por quê? Porque o relatório, de certa forma, eu não sei se de fazer, mas quando ele está pronto é bom. Porque no relatório a gente tem a visão do tanto que a gente trabalhou nesse projeto. Então acaba sendo assim, um documento muito importante, de novo, para os próximos projetos, porque aí a gente vê, eu podia ter gastado mais energia aqui, menos energia ali, e porque é uma forma da gente vislumbrar, né, visualizar o que a gente fez e vislumbrar o que a gente pode fazer num próximo projeto. Então, primeira coisa, né, registros visuais, fotografia, planta baixa, print de tela, já falei isso, né, storyboard, alguns documentos que tenham a ver com a realização desse projeto, documentos que comprovem as atividades, declaração, contrato de locação ou de uso oneroso ou não oneroso de espaço. Por exemplo, cheguei aqui hoje para fazer essa palestra, já brinquei. Preciso daquela minha cartinha dizendo que eu fiz essa palestra aqui hoje, estive aqui hoje. Então, isso é um exemplo de um documento. Vai ter, claro, a live, vai ter a foto, no final a gente vai fazer aquela foto de todos nós juntos, tudo isso. E a cartinha dizendo que, com a assinatura do gestor, da gestora do espaço, dizendo que essa atividade aconteceu aqui. Então, documentos visuais e físicos, e oficiais, de que aquilo aconteceu. Algumas atividades a gente vai ter toda essa gama. Às vezes a gente só vai ter uma foto, mas o relatório ele é composto de todos esses documentos. Então, se eu posso pegar tudo, pego tudo. Às vezes uma atividade que aconteceu na rua, eu tenho um teatro de rua, por exemplo. Às vezes eu não vou ter exatamente essa carta do gestor. Às vezes sim, às vezes não. Tudo bem, eu vou colocar aquilo que for adequado dentro do que o projeto se propôs. Informações complementares. É ótima a definição, né? Quaisquer informações extras que podem ajudar a comprovar o projeto. E é isso mesmo, é uma informação extra. Então, eu usei o exemplo da carta, mas às vezes eu fiz uma apresentação muito específica e eu vou ter um registro muito específico, sei lá, da projeção mapeada e aquele mapa de como foi. É uma informação extra. Então, ou eu vou ter ali uma foto, enfim, de um planejamento, tudo aquilo que vá me ajudar a comprovar que aquela atividade aconteceu naquele espaço e daquela forma. Uma coisa que é legal de relatório, quando as coisas mudam, comentei com vocês lá do Parquinho Jurássico, no nosso relatório de prestação de contas, tem uma foto do design dos personagens quando a gente mandou o projeto, que era um, e o design final dos personagens, que era outro. Isso é super legal. É ótimo. Um relatório bom é um relatório de processo. Então, não necessariamente o que você mandou no projeto não pode sofrer mudanças. O relatório vai mostrar como que essas mudanças aconteceram até que ocorresse o registro final. E aqui, no slide de baixo, tem um pouquinho... Eu não trouxe os relatórios, gente, porque os relatórios são imensos, assim. Nem todo relatório é imenso. Importante dizer. Às vezes um relatório vai ter 5, 10 páginas, mas esses daqui, eles tinham muitas informações. Mas eu vou colocar algum exemplo. Passa para o próximo, Cláudia, por favor. Slide. Isso daqui é uma amostra que a gente faz. Então, assim, mostra descentraliza. Aí, aqui, ó, aconteceu na escola Yolanda Ascencio, lá em São Caetano. Então, eu tenho primeiro o material de divulgação de quando era a atividade. Aí eu tenho o que foi feito ali. Nos dias 1º e 2º de março do ano passado, a palestra foi sobre carreira em audiovisual para alunos do ensino médio
e a gente fez uma amostra. E ali a gente tem as fotos, né, tanto dos alunos assistindo, quanto das educadoras que fizeram essa atividade acontecer. E aí também a gente tinha as cartas dizendo, né, dos diretores, das diretoras da escola, das escolas, dizendo que foi, quantos alunos participaram. A gente fez com professores, com gestores, enfim. Cada atividade era uma atividade. E ali, ó, a reguinha dos apoiadores naquele momento. Vamos para o próximo exemplo de coisas de relatórios, por favor. Aí aqui a gente tem a primeira edição do ABC Lab, lá em 2021. Aqui, isso é uma coisa meio cabeçalho, né, do relatório. O que foi? A primeira edição ofereceu 40 atividades, quantas pessoas certificou, quantos beneficiados. Então, assim, todo o relatório ele vai começar um pouco contando o que foi ali no geral, e depois você vai rechear com as fotos e os registros do acontecimento. Esses dois são relatórios de atividades de formação, são pedaços de atividades de formação. Vamos para o próximo. Aqui já é um relatório de filme. Então, aí do Parquinho Jurássico. Então, a gente teve lá as primeiras, segundas gravações, fizemos um resumo do que foi, como eram os personagens, como ficaram. Aqui, lembra que eu falei que a foto de equipe é legal, e é mesmo. A gente colocar, né, as pessoas que fizeram. Informação complementar, a gente fez, por exemplo, janela de Libras. Né? Nesse momento, agora vocês são todos obrigados, inclusive, né? Mas lá, é meio duro dizer isso, porque lá em 2022 parece que foi há um século atrás, mas não. Não era ainda. Então, dizendo que a gente colocou a janela de Libras, e aqui as atividades, inclusive essa atividade aconteceu aqui, né? Vocês vão reconhecer o auditório, com as crianças. Então, aqui no relatório de vocês também vão as atividades de contrapartida. Então, vocês fizeram o projeto. O que vocês vão fazer de atividade de contrapartida? A gente vai fazer uma exibição do nosso filme com a presença de escolas. Vai para o relatório também. Vai a atividade de contrapartida, vão as fotos, vão as cartas, e assim sucessivamente. Então, algum material didático que foi preparado. Vamos para o próximo slide, que tem mais informação adicional. Informações, cartaz. Cartaz é informação. Não é obrigatório entregar filme, mas a gente sabe que filme sem cartaz não circula. Então, fez o cartaz? Ótimo. Põe no relatório, porque é informação adicional. A gente também fez algumas artes para nossas redes sociais. Vocês fizeram também, com certeza. Vão fazer arte de divulgação na rede social. Isso é produção artística de vocês. Coloquem no relatório. Gente, relatório é bonito recheadinho. Recheadinho, gordinho. Não significa que ele precise ser gordo. Se o projeto não pedir. Por exemplo, um projeto de R$5.000 de artistas iniciantes vai ser curtinho. Não tem como. Não é para encher linguiça no relatório. Vou dar um exemplo de um relatório que eu fiz lá na Aldir Blanc, que era a exibição, a circulação de um filme. Então, o filme já estava pronto. A gente ia fazer 2 exibições que foram à distância, porque era em plena pandemia. 2 exibições à distância, uma a gente fez para professores da rede municipal, e outra numa live semelhante a essa, não, muito mais simples do que essa, no YouTube. Pronto. Era o filme, a legenda com acessibilidade que a gente fez, 3 prints de tela do que aconteceu, os comentários, a quantidade de visualizações e acabou. 3 páginas de relatório. Era um projeto pequeno. Projeto pequeno, relatório pequeno. O projeto vai ficando maior. Por exemplo, esse do Parquinho mesmo, acho que o relatório final deve ter 10, 15 páginas, é pequenininho. O do ABC Lab, que eram 40 oficinas, tem 80 páginas, porque cada oficina é a dinâmica do projeto. Um relatório é melhor do que o outro? Não. O que importa é eles relatarem o que aconteceu. E, para a gente terminar, antes de responder perguntas, se houver, já vou fazer um convite, passando para o próximo slide, que a gente
abriu hoje um curso de gestão de projetos audiovisuais. Esse é audiovisuais, mas convido de outras artes. São 4 dias online, gratuito, né? Não vim vender nada aqui, né? Tipo, arrasta para cima que você vai ter uma super promoção. Não. Né? Então, mas é uma formação gratuita que a gente vai fazer, que é, de certa forma, uma continuidade dessa atividade aqui, com um curso de produção executiva, né, com a Aline Fontes. Depois, uma oficina sobre lei do audiovisual, fomento indireto, lei do audiovisual. Uma de prestação de contas um pouco mais, eu vou falar um pouco mais complexa, porque aí vai falar de distribuição, editais um pouco maiores, né? Mas é um complemento a isso aqui que eu trouxe para vocês. E depois de distribuição de filmes, né? Aqui já tem o link para inscrição, e quem puder participar, o convite está feito, vai ser online, e quem puder ajudar na divulgação é sempre bom, para que esse material chegue a quem tem interesse. Vou deixar aqui o slide de obrigada. Se bem que acho que pode deixar esse das oficinas para o pessoal participar, vou deixar esse. Se tiverem perguntas, e de qualquer forma agradecer novamente ao espaço, o pessoal da EMARP aqui, que sempre me recebe super bem, a vocês, que a gente já vem se conhecendo aí há um ano, e espero que esse processo ajude nessa fase que é chata, né? Eu não vou mentir, é chato prestar contas, mas é necessário para que a gente consiga fazer projetos melhores sempre. Obrigada, gente. Temos dúvidas? Passa o microfone ali para ela. Tem dúvida no chat alguma? No meu projeto, eu vou ganhar, porque eu vou trabalhar no meu projeto. Como que eu faço a nota para mim mesma? Como que é? Eu sou MEI. Boa e pergunta. Aí eu vou pagar. A maioria Isso, Tá, vamos lá. Você é proponente e prestadora de serviço. O que você vai fazer? Eu acredito que Ribeirão seja como São Bernardo e quase como todas as cidades do Brasil, onde a gente não pode emitir nota para si próprio. Então, nesse caso, existem outras formas de fazer isso. Essa é a que eu faço, mas se você for em outros grupos, existem outras formas de fazer isso também. Mas a que eu faço e sempre funcionou, eu deixo os dados do tomador em branco. Então, deixo 100% em branco, e aí na descrição da nota eu coloco prestação de serviços de X, Y e Z. Para mês, você pode também emitir para o seu CPF. Então, por que eu não faço dessa forma, emitindo para o meu CPF? Porque eu não sou mais MEI, e também porque, dentre os contadores que eu conversei, me pareceu mais coerente a explicação de que eu deixo em branco, coloco ali e você vai recolher os impostos igualmente. Então, o ideal, isso é uma coisa que ainda precisa ser feita, é que os municípios tivessem um processo para que você possa emitir nota para si próprio, porque tem a coisa, né, do fomento não ser faturamento, etc. Mas isso é algo que ainda vai demorar. O que importa que você emita essa nota. Isso é bem importante. Você emita a nota, você tem um comprovante fiscal dizendo que você recolheu impostos. Então, mesmo que você deixe o tomador em branco, você, como MEI, isso vai contar no seu faturamento anual lá, e eu, como ME, isso vai contar também para o meu faturamento e para o meu recolhimento de impostos na alíquota daquele mês. O que importa numa prestação de contas e no sentido fiscal é que você, como empresária, que é o que você é, esteja em dia com seus impostos. Você não pode, no sistema acredito que seja assim o de Ribeirão como de São Bernardo, você não pode emitir para si própria, mas você vai deixar o tomador em branco, e aí para si próprio como CNPJ, é isso, né? Oi? Para si próprio como CNPJ, que você não pode. Como CNPJ. Então, vamos supor, vou usar o meu próprio exemplo. Eu sou a coordenadora do Núcleo Criativo da ABC Lab e tenho o meu cachê mensal.
né? Então, eu emito mensalmente as notas que cabem ao meu cachê. Eu não consigo colocar tomadora Ibirá Cultural, prestador Ibirá Cultural. O sistema de São Bernardo, que é onde a minha empresa é sediada, ele bloqueia. Então, o que eu faço? Eu deixo em branco os dados do tomador, excepcionalmente, porque é de mim. Se eu estivesse prestando serviço para a empresa de vocês, não, né? Deixo em branco. Como prestador, eu sou Ibirá, então eu vou recolher, vamos supor que essa nota seja de R$5.000. Eu vou recolher os impostos desses R$5.000 para o município. E eu coloco que o serviço foi prestado em São Bernardo, se for o caso, em São Caetano, em São Paulo, enfim. E aí eu deixo no descritivo, por isso que o descritivo é tão importante. Prestação de serviços de coordenadora para o núcleo criativo do ABC Lab, referente a parcela, sei lá, 2 de 6, com o número do contrato, 95078. Estou chutando o número. Dados para pagamento. Eu emito a nota para mim mesma como se eu estivesse pedindo para você. Coloco os meus dados para pagamento e aí faço a transferência. Aproveitando, gente, pagamento é da conta PJ para a conta PJ. A gente falou até do Nubank, acho que a coisa que eu devia ganhar comissão por isso. Porque o que eu mais falo, assim, a pessoa fala, mas eu não tenho conta PJ. Eu falo Nubank, C6 Bank, Interbank, esses de graça. Não paguem para o CPF da pessoa. É minha amiga do peito, do coração, sim, mas a gente está falando de prestação de contas. Pede para ela abrir uma conta nesses bancos que não pagam. Mesmo que você pague, ela feche CNPJ para CNPJ. Existe até uma exceção para os MEIs, mas mesmo assim não é adequado. CNPJ para CNPJ. Eu vou insistir ainda, Denise, nessa questão, por conta que a gente tem acompanhado o Fórum de Cultura, e essa é a dúvida, e a gente tem percebido muitos equívocos nesse sentido, né, da prestação de contas. Então, vai parecer redundante, mas eu acho que é importante a redundância para que a gente possa fazer redondinha a prestação de contas. Na Paulo Gustavo, do Governo do Estado, o que eles orientaram? A pessoa física que ganhou o edital, né, o recurso, ela precisa das notas fiscais de todo mundo que está prestando o serviço, mesmo que o prestador de serviço seja a mesma pessoa que ganhou o edital. Então, se você tem MEI, você emite uma MEI para o seu CPF, certo? Então, eu tenho MEI, Fernando Henrique tem o MEI, e eu ganhei o projeto, a Paulo Gustavo. Então, eu vou emitir da minha MEI uma nota fiscal para o meu CPF. Isso pode? Isso pode. Isso é importante. Tá. Deixa eu só puxar o seu fio. Isso aqui para Ribeirão, para o Estado, para qualquer lugar. Você precisa entender como que você ganhou o edital. Vou voltar lá no início dessa prestação de contas. Então, vamos supor que eu ganhei o edital como pessoa física. Vamos supor que eu inscrevi no município como pessoa física e jurídica. Então, mas eu ganhei esse edital como pessoa física, ou seja, quem ganhou esse edital não foi a Ibirá Cultural. Quem ganhou esse edital foi Denise Regina Zabo. Sim, eu tenho o nome do meio. Então, foi Denise Regina Zabo que ganhou esse edital. Essa pessoa, vamos supor que eu queira pagar o meu cachê de diretora. Então, eu ganhei ali, sei lá, R$50.000, só para ficar redondo. R$50.000 e eu vou pagar 5 mil do meu cachê de diretora. Para que eu pague menos imposto, então, a Denise Regina pode pegar essa nota, tanto da Ibirá, como uma empresa que ela está contratando, quanto uma RPA para a Denise. Então, para me pagar, nesse caso. Ou uma MEI. Se você tivesse MEI, também podia ser. Assim, poderia ser uma MEI. Vamos supor que a Ibirá fosse MEI, só para a gente... Então, mas eu poderia tanto emitir uma RPA para mim, pessoa física, ou para Ibirá empresa. Porque uma MEI é uma empresa. Isso que é importante estar claro. MEI é empresa. Todo mundo que é MEI é empresário. Então, é um CNPJ. Então, para pagar menos imposto, eu vou emitir pela Ibirá. Aí, o que a Ibirá vai fazer? Ela vai colocar nos dados do tomador, Denise Regina Zabo, CPF XYZ, e vai emitir. E aí eu tenho
Denise proponente, emitindo uma nota fiscal para a Ibirá, que por coincidência, claro que não é uma coincidência, mas só, cuja sócia sou eu, e aí eu vou recolher esses recursos. Então, isso é perfeitamente legal e está tudo bem. No caso de uma MEI, é a mesma coisa. Eu sou o CPF que ganhou e vou ali emitir para aquele CNPJ. Agora, se o CNPJ que ganhou e eu quero pagar a Denise, se eu for pagar por uma RPA, vai custar muito caro em imposto, que é o que a gente estava falando anteriormente. Mas o município não vai deixar que o tomador e o prestador sejam o mesmo, por isso deixar em branco. Então, são situações distintas. Uma eu tenho uma pessoa física que ganhou e vai contratar o serviço de uma pessoa jurídica. E outra eu tenho uma pessoa jurídica que ganhou que precisa contratar um serviço de si própria. Então, são coisas distintas. Perfeito, era exatamente isso. Aí, só para ficar mais redundante ainda, então, não existe, nesse caso, para prestação de contas, independente do valor, se é R$500, se é R$1.000, se é R$2.000, não existe recibo simples. É necessário ou que faça a emissão de uma nota fiscal via empresa, que pode ser uma empresa sem fins lucrativos, uma empresa com fins lucrativos ou uma MEI, CNPJ, ou um RPA. Não existe recibo simples que você possa emitir para poder fazer a prestação de contas ou para fazer pagamento nesse caso, né? Só para... Exatamente. O que acontece com o recibo simples? Existem exceções das exceções das exceções das exceções. E aí você precisa perguntar para a gestora ou para o gestor do seu edital. E eu vou dar um exemplo de uma exceção só para você entender o tamanho dessa exceção. Vamos supor que eu esteja fazendo um projeto que não é a realidade da maior parte dos projetos, com uma população em extrema vulnerabilidade social, como, por exemplo, uma população... Vou pegar de um projeto que eu tive contato, assim, uma população... Não vou, porque vou expor o nome do projeto, mas assim, com uma população em extrema pobreza. E aí eu vou pagar uma bolsa para uma pessoa ali, que a pessoa está numa situação tão grande de extrema pobreza que ela não tem nem CPF, porque ela não tem nem direito a acessos básicos. Isso é uma situação de extrema exceção, que você vai trazer para a sua gestora do edital, para o seu gestor do edital, e vai falar, olha, essa é a realidade do meu projeto, e eu não consigo, e é muito importante essa bolsa chegar, então essa exceção, ela vem com uma justificativa essa que vai ser documentada por e-mail, e que vai passar por uma aprovação ou não do gestor ou gestora da pasta. Então, só antes de você... mas o meu município, o meu gestor disse que eu posso pagar por recibo simples. Se você tem esse aval da sua gestão, tudo bem, mas lembre-se, se o TCU, daqui a 10 anos, até brinquei com isso no início, vai que você é a azarada da vez, então a chance é baixa. Não é na sua gestora, no seu gestor, que ele vai... É em você. Então, assim, eu não correria esse risco. Óbvio, se eu estou te dando um exemplo de uma exceção como essa, é totalmente diferente. Então, exceção é exceção. A gente não pode transformar a exceção na regra. Onde a gente tem uma exceção disso? Contrato de locação. Locação e, por incrível que pareça, recibo de táxi, mas táxi não aplicativo. Táxi é um recibo, mas é porque isso... tem validade legal e tudo mais, mas são exceções muito pontuais. Então, se por acaso você tem uma autorização do gestor para a emissão de um recibo simples, essa não é a regra. Na verdade, isso pode ter sido uma exceção dentro daquele caso, né, que eu acho que é importante só registrar, porque às vezes a gente multiplica a informação, né, repassa, olha, pode, mas é o seu projeto, é a sua experiência que possibilitou por algum motivo, e de qualquer maneira, isso, mesmo documentado, você ainda, vamos supor, eu pedi, a gestora, né, a Milena autorizou. Pode ser, Fernando, recibo simples. Se daqui a 10 anos o TCU, mesmo eu tendo e-mail da Milena me autorizando, ainda a responsabilidade é minha do recolhimento, mesmo com esse e-mail de autorização. Exatamente. Claro
que isso, assim, num eventual, vou chamar de litígio, enfim, isso acontecer, que é muito raro, você tem como se resguardar, se respaldar, mas eu sempre digo para a gente não dar sorte ao azar. E, novamente, né, como comecei assim, a gente tem que pensar que a gente está aqui num edital municipal, ainda mais de uma lei como a Paulo Gustavo, onde a prestação de contas, felizmente, é muito facilitada pelo próprio espírito da lei, assim como foi a Lei Aldir Blanc. E isso é importante, né, por uma série de motivos. Mas que a gente quer crescer como produtoras e produtores. Então, a gente se habituar a fazer o certo é algo que vai nos ajudar e vai ajudar não só a gente, mas toda a rede de profissionais que trabalham conosco. Até vou te dar um exemplo. Toda vez que chega um profissional novo, sei lá, na minha equipe, que tem que colocar os quinais corretos, que já tem MEI às vezes, mas tem que colocar, a gente ajuda a colocar os quinais corretos, a gente ajuda às vezes, inclusive, a ver se está tudo certo com os pagamentos. Esse também é o nosso papel como produtores e como formadores. Isso faz com que essa pessoa lá na frente vá fazer um trabalho para uma empresa pública ou privada e a empresa dela esteja correta. Só para dar um dado, teve uma das prefeituras, né, que contrata profissionais da cultura não via lei de incentivo, que 1/3 dos profissionais que eles tentam contratar como produtores culturais não conseguem assinar o contrato por problemas fiscais da empresa, por falta de conhecimento fiscal. Quando a gente, como produtores, tem esse cuidado e tem o cuidado com os que trabalham conosco com isso, a gente está formando essas pessoas para que elas possam crescer também. Então, acho que tem esse lado da gente ter esse cuidado com o nosso projeto, com quem trabalha com a gente ao nosso lado, para que a gente consiga ter uma cadeia mais forte, principalmente do ponto de vista cultural, mas também de uma saúde financeira, que é importante. Tem mais alguma questão? Fica à vontade, pode bombardear aí. Não, eu estou só reproduzindo aqui, como a gente está aqui presencialmente num grupo reduzido, mas é porque essas questões têm sido apontadas aqui no Fórum de Cultura, então acho que é só importante reafirmar isso daí, né? Então quem estiver assistindo a live volta, né? Acho que essa orientação é super importante para deixar registrado. Você queria fazer uma pergunta também? E aí que a gente possa fazer certinho para ter muitos editais mesmo, né? Sim, sim. Não, isso é importante. Tem uma... Daí, gente, vamos aproveitar também, já vamos nos inscrever no curso da Denise, né? Aproveitar. Oi. São duas perguntas. Uma é um pouquinho que você comentou sobre quinais aproximados no caso de MEI, para não ter que, ter uma EME, né? E é só uma questão bem prática, né? Porque eu estou tendo esse mesmo problema que produção pequena, pouco dinheiro, aí, tentar ver qual que é o quinal. Mas se, você falou que por ser da prefeitura é um pouco mais tranquilo também, até, eles não são tão rigorosos que nem fosse no PROAC. E a outra, não sei se eu pergunto depois, se quiser responder já. Vou responder essa, que senão eu posso esquecer. Mas se eu desviar, você me traz de volta. Eu acho que, assim, de novo, assim, mesmo o PROAC, ele tem um rigor maior, mas ele não é tão rigoroso quanto, por exemplo, a Ancine, né? Então, eu brinco que é uma escadinha, assim, né? A gente começa nos municipais, vai para os estaduais e a gente vai usando drogas mais pesadas cada vez mais até a gente chegar nos editais maiores, assim. Então, eu acho que tem uma coisa mesmo de se habituar, né? E, assim, de se habituar e de olhar isso, né? Porque certamente na sua primeira prestação de contas você vai se atrapalhar um pouquinho olhando ali o KNAI e depois você já bate o olho e fala, putz, esse KNAI está errado. Então, porque a gente, como produtores no Brasil, acaba sendo meio produtor, meio contador e tendo esse olhar de outras áreas. No caso do edital municipal, isso não vai inviabilizar a sua prestação de contas, a não ser que seja uma coisa assim muito discrepante, como, por exemplo, eu até brinquei, né? A pessoa vai ter lá um KNAI de construção civil para um artista plástico. Artista plástico ainda vai, mas, sei lá, para um desenhista. Então ter esse olhar atento, assim. Massa. Isso... que aconteceu isso, né? Que,
eu tava muito mais rigoroso e tentar colocar certinho, mas, tipo, o outro amigo meu que trabalhou, ele colocou um de filmador independente, né? E, tipo, e foi. Mas uma outra pergunta é, você mostrou também o relatório, você falou o número de páginas, né? Mas isso é, pelo menos na cidade onde eu passei o meu projeto, ele tem, tipo, até quais perguntas você tem que responder, mas eu sempre fico nessa dúvida, tipo, o quanto de coisas, de fatos, né? Porque não tem tanto coisa para comparar, né? Que ainda mais um projeto que é mais longo, que tem, sei lá, reuniões semanais, sabe? Até onde a gente tem que, tipo, documentar isso e tá no projeto final, assim, para ser entregue. Você não precisa colocar prints de todas as suas reuniões semanais, sabe? Tipo, reuniões são reuniões. Então, você vai colocar ali que, sei lá, durante a sua pré-produção, durante o mês 1 e o mês 3, vocês fizeram reuniões semanais onde se discutiu o planejamento do projeto, eu vou pegar um projeto audiovisual, o elenco, enfim, pré-produção. Aí depois você fala dos seus ensaios. Aí você põe 1 ou 2 fotos dos ensaios, é mais do que o suficiente. E aí você vai descrevendo a sua linha. Eu acho que assim, a ideia do relatório é que ele tem que conter esse corpo de acontecimentos. Então, assim, não adianta cada reunião a gente põe a foto, né? Mas põe ali algumas fotos de que essas reuniões aconteceram. No caso ali do parquinho, como a gente só fez 3 gravações, né, no curta, aí a gente pôs gravações das 3 músicas, mas agora que a gente está produzindo a série, são 12 músicas. Então a gente não vai pôr foto de todas as gravações, a gente vai pôr ali de umas 5, 6, as datas das gravações é mais que o suficiente, né? Então a ideia é equilibrar contando o que vocês fizeram e o que isso foi e como que isso foi importante para chegar no produto final. Por exemplo, às vezes você não precisa anexar todos os documentos. Eu falei assim, do storyboard. No parquinho a gente não anexou o storyboard no relatório, porque eu já tenho outros documentos que demonstram que aquele produto está feito, e no nosso caso o storyboard estava no projeto. Então é sentir um pouco o que aquele projeto demanda, qual que é o coração, gosto dessa palavra, qual que é o coração do seu projeto. No nosso caso é um filme, então o que fez com que o filme acontecesse. Nesse caso de formação, por que os relatórios ficam tão grandes? Porque aí sim, registrar cada atividade é importante. Isso está no DNA e no coração do projeto. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? O Marcos levantou uma lebre ali, que eu acho que muita gente perguntou, né, Marcos? Imposto de renda. Gente, não sei. Contador. Não, de verdade, assim. Imposto de renda para pessoa física, não sei. Vou ficar devendo. Porque não é a minha área. Então, porque assim, na pessoa jurídica, isso é mais simples. Se você é MEI, você vai colocar os seus rendimentos. Vou falar de pessoa jurídica, que é o que eu conheço. Seus rendimentos, declaração do MEI e foi. Né? Lembrando, gente, que fomento não é faturamento. Então, na sua declaração do MEI vai ter lá, você ganhou 5 mil nesse projeto, 5 mil que vai lá nas notas fiscais. Não é, o projeto pode ter vindo 40, 50 mil, isso não é faturamento. Então, na pessoa jurídica, é a mesma coisa, se não for MEI. Agora, na pessoa física, eu realmente não sei. De novo, pessoas físicas que receberam fomento, contador, pelo amor de Deus, porque aí depois isso é o barato que sai caro, sabe? Muita gente na Aldir Blanc acabou tomando alguns tombos no imposto de renda por causa disso. Eu cheguei a ganhar Aldir Blanc como pessoa física e, honestamente, eu brinco, meu marido que não me ouça, mas era melhor eu ter casado com um contador, porque é ótimo. Então, não, gente, bons contadores são pessoas que são muito boas assim ao nosso lado, porque realmente, claro, a produção é menor, a gente não vai conseguir ter essa figura, mas para as RPAs, para imposto de renda, é super importante, sabe, a gente ter essa figura que... eu vou usar um exemplo que eu acho que vai, digamos, tocar o coração de vocês. A gente é artista. A gente fica muito bravo quando qualquer pessoa fala assim, não, qualquer um faz a nossa arte. E é verdade. Então,
Só que existem métiers técnicos, como, por exemplo, a própria contabilidade, os serviços jurídicos, que a gente não domina. E tá tudo bem a gente não dominar essas coisas, a gente nem é feito e moldado para isso. Mas a gente precisa, no nosso projeto, prever, porque não é a nossa obrigação saber, mas como produtoras e produtores, a gente precisa saber contratar quem faz. Sim, os recursos são pequenininhos, por isso eu até falei, se associem entre vocês, mas assim, não, de novo, não deem sorte ao azar. Ganhou o projeto como pessoa física, já vê ali, e tem uma série de associações, até tem alguns clubes assim que fazem preços promocionais ali na época do imposto de renda, exatamente, às vezes assim, custa tipo 100, 200 reais, sabe? Não é um valor tão alto que vocês podem prever. E aí, pode botar assim na conta do projeto, não tem problema. Então, não tem problema mesmo, porque é um custo oriundo do projeto. Tem mais alguma aí? Temos uma dúvida infanto-juvenil no projeto? Então, espera aí, só ela mandar o... O relatório, ele tem algum formato ideal? Assim, por exemplo, é PDF? Ou, por exemplo, pode ser um blog? Ou algo... Uma outra forma de organização assim, desse relatório? Ou é assim, não, tem que ser um PDF escrito relatório, lá, lá, lá. Ele é um documento, então ele é... Em formato de um documento. É um documento. Ele não é artístico. Ele Não, você pode até... Eu vou dizer... Mas, sabe por que eu perguntei? Porque a gente está deixando tudo num blog, então o link do blog pode entrar nesse relatório, mas ele tem que ser E deve. Ele pode, ele deve. Inclusive, você pode até tirar prints e colocar ali. Eu até falei de não ser artístico. A gente tem uma pessoa que faz o nosso design, que faz os nossos designs, que é a Bruna Santos, né? E eu brinco que o relatório do ABC Lab eu não trouxe, mas foi ela que fez. Aí ele é bonito. Enche os olhos. E aí ela ficou uma semana diagramando aquele negócio e falou: Bruna, pelo amor de Deus. Porque ela tem... E assim, é o trabalho dela, ela faz isso muito bem. Ela tem muito prazer em fazer um relatório bonito. Né? E, de fato, esses relatórios que ela faz, a gente também diminui e ajuda a gente nos próximos editais, que pode ser o seu caso. Mas o relatório em si, ele é um documento. Então, ele é mais um documento funcional do que especificamente bonito. Quando que é legal fazer um relatório bonito? Se esse seu projeto você quer que ele tenha continuidade, esse relatório bonito ele pode servir, inclusive, aí já é uma dica, para você ganhar um próximo edital, porque você anexa o relatório do anterior, mostrando a sua capacidade de produção. Se você já tem um blog e você já tem o blog é um registro, tira uns prints, coloca como anexo no relatório. É legal que as secretarias normalmente elas mandam um modelo, né, de relatório, que às vezes é o que o colega comentou, às vezes tem só perguntas. O que você fez, em quanto tempo? Né? O relatório das labs, né, das Aldir Blancs, foi super simples. E é para ser simples. Né? Não é para ser complicado, não. O que precisa ter? Seu projeto, em quanto tempo você fez, quantas pessoas esse projeto impactou direta e indiretamente, qual o público que ele atingiu. Gente, público, quantidade não é qualidade. Às vezes ele atinge poucas pessoas, mas são pessoas assim qualificadas no sentido de que foram muito impactadas. E aí você vai descrever isso. Não adianta o seu projeto atingir 1 milhão de pessoas e elas não terem assim, um engajamento com ele. É melhor atingir 15, 20 que tenham engajamento. Então, o que eu quero dizer assim, não mintam no relatório. Né? Coloquem ali o que foi, porque eu tenho certeza que o projeto de vocês é feito com muito carinho e que vai atingir ali um público grande ou pequeno e vocês vão ter como justificar isso. Gente, mais alguma? Fomos. Gente, então vou agradecer novamente.
a presença de todo mundo aqui. Espero que seja útil. Agradecer quem nos viu de casa. Essa live vai ficar disponível, né, no YouTube da Ibirá Cultural, @Ibirá Cultural. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, até no Facebook, que é antigo a gente está. E por incrível que pareça, no TikTok. E estamos e também o nosso último projeto, que é o Parquinho Jurássico, que é uma animação. Também curtam, compartilhem, é importante também divulgar os nossos trabalhos. Gente, muito obrigada. Obrigada de novo a Marcos, Milene e Cláudia, que ajudaram na técnica. E boa noite para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.